Olá pessoal, eu sou a Débora, faço dupla com a Helena, nós somos alunos do curso de especialização no ensino da matemática da Universidade Federal do Acre. Nós vamos apresentar o nosso trabalho para a matéria de aplicação dos modelos matemáticos em sala de aula. O nosso trabalho ele teve a elaboração de um plano de aula e de 2 videoaulas. Teve também como foco principal o conteúdo sobre polígonos regulares, com representação no GeoGebra e também no Geoplano. O que significa a palavra polígonos? Polígonos advém do grego que significa muitos ângulos. E nós podemos falar então que os polígonos são figuras planas e fechadas formadas por segmentos de reta, ou seja, para ser um polígono tem que ser uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta. Não pode ser uma figura aberta e não pode ter curva em qualquer um dos seus lados. Mas como assim? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, do que são polígonos e não polígonos. Então aqui nós temos o triângulo e o quadrado, que são polígonos. E essas figuras, observe que elas são figuras planas, certo? Fechadas e todas elas são formadas por segmentos de reta. Mas, professora, qual a diferença das que não são polígonos? Observe que nessa imagem, certo? Essa primeira figura, ela é fechada? Não, ela é aberta. Se ela é aberta, ela não é um polígono. Já essa segunda imagem, ela é fechada, porém um dos seus lados é uma curva. Então não é um polígono. Por quê? Porque para ser um polígono, a figura tem que ser plana, fechada, formada por segmentos de reta. Os polígonos eles se dividem em 2 grupos, que são os convexos e os não convexos. Nós temos aqui, podemos observar, 2 imagens, certo? 2 exemplos, que são 2 polígonos, certo? Pois são figuras planas, fechadas e formadas por segmentos de reta. Porém, qual a diferença de polígonos convexos e de polígonos não convexos? Olha só, nós vamos observar aqui nessa imagem, nos polígonos convexos, qualquer 2 pontos, certo? Nessa região, observe aqui, nós temos o ponto A e o ponto B, que é limitado por ele, formará um segmento de reta. Nós temos o ponto A e o ponto B, formamos o nosso segmento de reta, que está contido nessa região. Então, qualquer 2 pontos que eu pegue aqui dentro desse polígono, esse segmento ficará contido nesta região. Diferente, certo, dos polígonos não convexos, que se eu pegar um ponto, no caso aqui eu peguei o ponto A e o ponto B, liguei, formando nosso segmento de reta, certo? Peguei um ponto aqui, outro aqui e tracei o meu segmento de reta. O que acontece? Parte desse segmento, tá vendo? Não está contido no polígono. Então, quando isso acontece, são os polígonos não convexos. Polígonos regulares. Os polígonos são classificados pela medida de seus ângulos e lados. Caso um polígono seja equilátero, que é quando possui lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, e quando ele é equiângulo, que é quando possui ângulos congruentes, isto é, todos os seus ângulos também são iguais, então ele será um polígono regular. Aqui nós temos exemplos de polígonos irregulares, nós temos nosso triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e assim por diante nós temos vários outros exemplos de polígonos regulares. Então, temos aqui na nossa questão que um triângulo equilátero possui lados com medidas iguais a 6 centímetros. Ou seja, nós sabemos que o triângulo equilátero é uma figura plana composta por 3 lados e 3 ângulos congruentes, possuindo medidas idênticas
idênticas entre os lados. Então, aqui nós temos a figura do nosso triângulo, né? Os seus lados. E aqui nós temos os nossos ângulos. A questão também pede para calcular a área e o perímetro desse triângulo e representar no GeoGebra. Nós já deixamos resolvido aqui porque vamos focar mais na representação no GeoGebra. Então, a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero é área igual ao lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. Nós temos o valor aqui, né, a medida dos nossos lados, que é igual a 6 centímetros. Então, nós temos que a nossa área é igual a 6 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4, que é igual a 15,58 centímetros quadrados. Temos aqui o valor da nossa área. E também vamos calcular o nosso perímetro. Nós sabemos que para calcular o nosso perímetro do nosso triângulo equilátero, basta somente somar os seus lados. Então, nós temos que o nosso perímetro é igual a 6 mais 6 mais 6, igual a 18 centímetros. Agora, nós vamos representar, demonstrar esse problema lá no GeoGebra. Então, nós temos aqui a nossa calculadora no GeoGebra, certo? E agora nós vamos construir o nosso polígono regular, o nosso triângulo equilátero. Primeiro, nós vamos aqui selecionar, né, a opção de polígono regular, porque nós vamos construí-lo. E vamos selecionar os seus pontos e o vértice. Como nós sabemos que o nosso triângulo tem medidas dos lados igual a 6, eu vou começar aqui da nossa origem, clicando, e vou até o 6. Veja que ele já colocou a opção aqui de colocar o total de vértices, o valor dos nossos vértices. Como é um triângulo, então nós sabemos que ele tem 3 vértices, vamos colocar aqui 3. Veja que ele já, né, deu o nosso triângulo aqui equilátero. Vamos agora ajustar aqui os nossos pontos, né, para ficar a melhor visualização, a ilustração do nosso triângulo. Ponto B. Agora, nós sabemos que o nosso triângulo equilátero tem as medidas dos seus lados iguais. Logo, cada lado vai medir 6 centímetros, certo? Agora, nós vamos fazer aqui no GeoGebra. Nós vamos selecionar aqui distância e comprimento para mostrar o valor dos nossos lados. Nós vamos clicar aqui no ponto A e no ponto B. Veja que ele já deu o valor do nosso segmento AB. Agora, nós vamos clicar no B, C e CA. Veja agora que ele já deu a medida de todos os lados, dos nossos 3 lados. Vamos ajustar também para ficar bem bonitinha a nossa ilustração. Veja aqui que nós temos a medida dos nossos lados dos triângulos. Agora, nós vamos mostrar que ele possui a medida dos seus ângulos também iguais. Basta agora selecionar aqui a opção ângulo, certo? E vamos clicar nos pontos B, A, C. Veja que ele já deu a medida do nosso ângulo interno aqui. Alfa igual a 60 graus. Vamos agora clicar em A, C, B. Temos o valor do nosso ângulo beta. E em C, B, A. Então, temos as medições dos ângulos internos do nosso triângulo regular. Agora, nós vamos achar o perímetro e a área. Nós vamos clicar novamente em distância e comprimento. Para achar o perímetro do nosso triângulo, basta somente clicar no meio do nosso polígono, ou seja, do nosso triângulo regular. Veja que vamos aqui no meio, cliquei. Já deu o valor do nosso perímetro. Veja que aqui, ó, tá batendo, né, com o nosso exercício, o valor do nosso perímetro. E para achar a área, basta clicar no centro também do nosso polígono. Vamos aqui ajustar primeiro o nosso perímetro.
E vamos na opção área. Vamos clicar aqui no meio. Veja que obtemos o valor da nossa área, que também está batendo com o resultado do nosso, né, exercício. Agora, para confirmar o valor dessa área aqui, do nosso triângulo aqui no GeoGebra, o que nós iremos fazer? Nós sabemos que a área é base vezes altura, né, dividido por 2. Nós temos aqui que a nossa base, aqui ó, é igual a 6. Esse segmento AB aqui. A nossa base é 6. Para achar a altura, nós temos que achar a altura para poder calcular e confirmar o valor da nossa área. Então, nós vamos selecionar a opção ponto médio, que está em construções. Vamos aqui em construções, ponto médio. E nós vamos dividir aqui ao meio o nosso segmento AB. Vai somente clicar. Clicando, ele dividiu o nosso segmento AB e nos deu o ponto D, na qual nós vamos ligar lá o ponto C, através da opção de segmento, ponto D ao ponto C, encontrando a altura do nosso triângulo equilátero. E agora nós vamos aqui em álgebra para mostrar, né, para ficar visível, de visualizar aqui na nossa imagem o valor da nossa altura. Vamos aqui em exibir rótulo, nome e valor. Veja que já apareceu o valor aqui da nossa altura, 5,19. Vou mudar aqui colocar uma cor para diferenciar, né, o estilo, para ficar bem diferenciada a nossa altura. Pronto, vamos ajustar aqui em ferramentas para ficar bem bonitinha a nossa imagem, nossa ilustração. Aqui, ficar bem aqui a nossa altura. Então, agora nós já sabemos o valor da nossa altura, que vale 5,19, certo? Então, agora nós vamos confirmar, né, o valor da nossa área. Nós iremos aqui em álgebra, veja que nós temos aqui o valor da nossa altura e vamos, né, colocar aqui a formulazinha da área. Nós sabemos que a área do nosso triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nós já temos o valor da nossa base, que é 6, e da nossa altura. Então, vamos colocar aqui base, que é igual a 6, vezes a nossa altura, que é I, certo? Dividido para 2, que é igual a 15,58. Então, nós temos confirmado o valor da nossa área. Então, aqui nós temos, certo, o nosso triângulo equilátero, temos todos os elementos do nosso triângulo, nosso polígono regular.